Oi, aqui é o professor Wellington Queiroz. Nós estamos começando aqui mais um vídeo para o nosso canal Fazendo História. É o quarto vídeo do canal e o segundo vídeo para o nosso curso Se Conhecendo Através da História. No primeiro vídeo eu expliquei a intenção do nosso canal. No segundo vídeo eu falei um pouco sobre a minha vida. E no terceiro vídeo, então, começamos o curso Se Conhecendo Através da História, que foi o vídeo passado. E esse é o segundo vídeo do curso. Quarto vídeo do canal. Quem acompanhou o vídeo passado sabe que eu comecei a trabalhar com atalhos e eu comecei também a passar tarefa, né? Desde o vídeo passado. Atalhos, para quem ainda não viu, se você não viu o vídeo passado, é o seguinte: o nosso curso Se Conhecendo Através da História, ele não tem a intenção de explicar para você quem você é. Eu jamais teria essa intenção. Eu acredito que ninguém é capaz disso. Eu acredito que nem eu nem ninguém pode prometer isso para quem quer que seja. Só você pode se conhecer. E alguém que prometa que vai fazer você se conhecer, eu acredito que essa pessoa está, de alguma forma, ou enganando ou está enganada. Não acredito que isso seja possível. Então não é a intenção do nosso canal. Eu quero tentar fazer com que você aprenda as ferramentas que você pode utilizar para se conhecer. E os atalhos são essas ferramentas. Eu não estou dizendo que ao final do curso você já vai se conhecer. Não estou falando que se você assistir todos os meus vídeos você vai se conhecer. Não é isso. Mas os atalhos que eu estou deixando aqui são os atalhos que qualquer pessoa pode usar para que ela possa ganhar tempo para se conhecer. Então, se você resolveu que quer se conhecer, resolveu que vai gastar esse tempo para se conhecer, eu acredito que com esses atalhos que eu vou deixar aqui, vídeo após vídeo, você vai ganhar tempo e vai ganhar eficiência em tentar se conhecer. O atalho da aula passada, que para que você possa se conhecer, você precisa primeiro se reconhecer. Se reconhecer é reconhecer as suas falhas, as suas fraquezas, os seus erros. Todos nós temos erros, fraquezas e falhas, muito mais do que a gente gostaria de admitir. Se eu não admito os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas falhas, o máximo que eu consigo é criar para mim uma imagem de mim que não existe. Uma imagem de mim que não existe. Lá no vídeo passado eu falei de um defeito que eu tenho que foi difícil para mim quando eu descobri. Não que seja o único, eu tenho várias falhas, vários erros, vários defeitos. Mas eu falei de uma que foi difícil, que foi quando eu descobri que eu sou arrogante. E se eu não admitir essa fraqueza, o máximo que eu vou conseguir é criar uma imagem falsa na minha cabeça de um eu humilde. Coisa que eu não sou. Eu não sou humilde por natureza. Eu posso tentar mudar os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas atitudes. Mas se eu agir naturalmente, o que sai de mim é arrogância. E não admitir isso é não me conhecer. É querer criar em mim uma imagem mental de um eu que não existe. Então o primeiro passo é se reconhecer, reconhecer as suas fraquezas. E aí, quem assistiu o vídeo passado vai lembrar, eu passei uma pequena tarefa. Uma pequena tarefa que é pequena, mas não é fácil. A tarefa era: você assistiu o vídeo até o fim? Então você deveria se levantar, depois de terminar de assistir o vídeo, e ir até uma pessoa que convive com você. E admitir para essa pessoa algum erro, alguma fraqueza que você já sabe que tem. Agora, por que eu passei essa tarefa? E mais, eu passei essa tarefa e ainda fiz uma promessa no final do vídeo. Eu falei, olha, se você fizer a promessa no próximo vídeo, que é esse aqui, você vai ter uma surpresa. E você vai ter uma surpresa. Só que eu só vou revelar essa surpresa no final desse vídeo. Não adiantaria eu revelar ela agora, porque não ia fazer muito sentido. Então depois desse vídeo eu vou revelar a surpresa. Mas eu já adianto o seguinte. Essa surpresa... Primeiro assim, vamos lá. A tarefa. Por que da tarefa? Primeiro que isso é um exercício mais do que de aprendizagem, é um exercício de humildade. Não tem como se conhecer
sem ser humilde. E talvez agora você já pode pensar assim, mas Você acabou de falar que você é arrogante. Como é que você se conhece, então? Você precisa ser humilde. Não é complicado isso? pois é, se eu jamais tivesse admitido a minha arrogância, eu jamais teria me conhecido. Seria ótimo se todos nós já fôssemos humildes, mas a grande maioria de nós não é. Precisamos de exercícios para a humildade. Ninguém faz nada sozinho. E se você acha que você fez, e você é um ser humano, eu devo concluir então que você já nasceu com o quê? Com 15 anos? Porque, pelo que eu saiba, nenhum bebê sobrevive sozinho. Nem que seja para você sobreviver. No começo da sua vida você precisou ter ajuda. O ser humano nasce totalmente incapaz. Ele já nasce dependendo que outro faça alguma coisa por ele, senão ele vai morrer. Se você está vivo me ouvindo, alguém fez sim muita coisa por você. É só a gente que não gosta de admitir. A gente quer parecer mais forte do que a gente é. Não somos. Então esse é um exercício de humildade. E a surpresa que tem no final do vídeo tem a ver com isso. Porque, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem ideia de quem foi o homem mais inteligente, mais sábio que já pôs os pés no nosso planeta? Em todos os tempos, em toda a história da humanidade. Sabe quem foi? Talvez você saiba, mas se você não souber, eu sei quem foi. E no final desse vídeo eu vou revelar para você quem foi esse homem. E a surpresa tem a ver com isso. Por isso que eu preciso explicar o vídeo, para depois eu revelar quem foi o homem mais inteligente, se você já não sabe quem foi, e você vai entender o porquê dessa tarefa. Tem a ver com humildade. Ninguém é verdadeiramente sábio se não for humilde. Na aula passada eu citei dois nomes de dois homens que eu acho que não há ninguém que discuta que foram realmente sábios, foram realmente inteligentes. Eu citei Sócrates e eu citei Isaac Newton. Dois homens que admitiram de suas próprias bocas que sabiam muito pouco ou quase nada perto daquilo que eles não sabiam. Humildes em reconhecer fraqueza. Ninguém é verdadeiramente sábio se não for humilde. Eu já adianto isso para você. Temos sim que aprender muito com humildade. Aprender a ser humilde. Agora, eu falei no atalho da aula passada. Falei, olha, o atalho da aula passada era você precisa se reconhecer. Essa aula eu já quero começar falando qual é o nosso atalho. Mas antes de falar do atalho, eu preciso fazer uma pergunta para você. Se você pudesse escolher entre ser o ser humano mais sábio do planeta, mais esperto, o mais inteligente, só que todo mundo pensa que você é o mais idiota, ou ser o mais idiota que existe no nosso planeta, mas todo mundo pensa que você é o mais esperto, o que você escolheria? E é triste que eu não tenho ninguém para responder. Mas eu já fiz muitas vezes essa pergunta dentro da sala de aula para os meus alunos. E, invariavelmente, a resposta que eu ouço de impulso, no impulso, a resposta que eu ouço é: professor, é claro que eu gostaria de ser o mais esperto, o mais inteligente. As pessoas podem pensar que eu sou idiota, não tem problema. E talvez até você tenha respondido algo parecido com isso, ou pensado algo parecido com isso. Só que falar é muito fácil. O duro é que tem as ações, né? E aí com as ações a gente geralmente costuma agir oposto daquilo que a gente fala. Eu vou dar um exemplo. Se você está em idade escolar,
seja no ensino médio, seja na faculdade, não importa, eu vou colocar a faculdade como idade escolar também. Pense que lá na sua sala se formou um grupinho de amigos, uma turma, uma panelinha, seja lá como você quer chamar, e você foi deixado de fora. Você vai gostar de ficar de fora do grupo de amigos, da panelinha, do grupinho? Como é que você vai se sentir? E para você ser aceito nesses grupos de amizade, será que por acaso você já não aconteceu na sua vida de você tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa em determinado momento só para estar ali no grupo de amigos que depois você pensou, por que eu fiz isso, né? Se arrependeu, nem entendeu porque agiu como agiu. Mas o fato é que já tinha feito, já tinha agido. Será que já aconteceu isso com você alguma vez? Outra coisa, às vezes você está ali trabalhando, seu serviço, sua empresa, seu chefe, seu patrão, seja lá quem for que tem autoridade superior a você, começa a dar ordens na empresa que são ordens idiotas. Não faz o menor sentido fazer. Mas se você não faz, você é visto como idiota. E se você faz, aí você é visto como esperto. O que você vai fazer? Você vai obedecer a ordem idiota para manter o emprego, para manter a aparência, para manter tudo? Ou vai pagar o preço de às vezes até perder o emprego? Perder o emprego numa crise para não agir como idiota. Aquele rapaz bonitão, aquela moça bonitona, não sei, que você tá lá interessado, tá querendo namorar, né, tá gostando. Você descobre que algumas coisas que você acredita, que você acha, aquele rapaz ou aquela moça acha extremamente idiota isso. E aí? Vai falar e correr o risco de ver aquele rapaz ou aquela moça que você está interessado te achar um idiota ou uma idiota? Ou vai se calar? E talvez você até me diga assim, mas é só não falar nada. Não é? É só não falar nada, fico quieto. Sim, mas lembra que nessa escolha todo mundo vai te achar um idiota? Todo mundo significa todo mundo. Todas as pessoas que moram no planeta Terra vão te achar um idiota. Você ia querer ser o mais sábio, mas sendo tratado como idiota por todos? Por todos? Ou vai querer ser o mais idiota, desde que todo mundo trate você como sábio? Essa é uma pergunta complicada. Parece fácil de responder, mas é uma das perguntas mais difíceis de responder que tem, porque a gente responde ela no dia a dia. Todos os dias você responde essa pergunta, consciente ou inconscientemente. Todos nós respondemos. Se quer ser sábio ou se quer ser idiota. E, às vezes, acabamos respondendo como idiotas para manter um emprego, para não brigar com alguém que a gente gosta. Claro, não tem como. Mas o problema é quando a necessidade de tomar uma decisão, de ser tratado como sábio ou idiota, choca com valores morais seus. Aí complica. O atalho de hoje, se nós não soubermos valorizar as coisas certas, nós vamos passar a vida dando valor a coisas erradas. Vamos acabar perdendo um tempo enorme, talvez toda a vida, atrás de coisas que não nos importam. Eu não estou dizendo quais são as coisas que te importam, mas eu estou dizendo que aquilo que realmente importa para você tem que ser fiel a isso. De agora em diante fica muito difícil para eu continuar as aulas sem expor um pouquinho de quem eu sou. Então vamos lá. Para começo, algumas coisas que eu creio. Eu creio no Deus
Criador dos céus e da terra, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no Deus que criou tudo em 7 dias, como foi descrito no Gênesis. Eu creio que esse Deus mandou o seu único filho aqui para a terra, e aqui na terra ele caminhou como um ser humano. Ele sentiu as fraquezas e as dificuldades que o ser humano sente, e ele venceu o pecado. E eu creio que esse filho salvou a humanidade na cruz, morrendo na cruz, derramando o seu sangue inocente para lavar o pecado do mundo. E eu creio que esse Deus, que deu o seu único filho para morrer por nós, deixou a palavra dele escrita para que a gente possa aprender com ele. E eu também creio que o Espírito Santo está aqui conosco, o Consolador, e ele habita dentro de cada um de nós, que somos a verdadeira igreja, não igreja feita de pedra pelas mãos do homem, mas a igreja que somos nós, como Jesus Cristo disse. Isso são coisas que eu creio, são meus valores. Eu não estou dizendo para você ter os meus valores. O exemplo máximo que eu tenho é o exemplo de Jesus. Jesus esteve aqui na Terra. E Jesus, quando teve, foi bondoso, foi paciente, foi extremamente caridoso, nunca obrigou ninguém a segui-lo. Se ele deu exemplo, por que eu vou querer fazer diferente? Então, eu respeito se você não tem os mesmos valores que eu. Tudo bem, eu entendo e respeito. Esses são os meus valores. Eu tenho esses valores. Se você tem outros, tudo bem. Mas o que eu quero que você entenda é, seja lá qual for os valores que você tem, se você for contra eles, é impossível você ser feliz, é impossível você se conhecer. Quantos casos nós temos de pessoas jovens, bonitas, saudáveis, famosas, ricas e depressivas? Quantos casos temos? É lógico que eu estou falando num geral, cada caso é um caso e cada pessoa tem as suas particularidades. Mas de um modo geral, eu acredito que essas pessoas chegaram ao ponto de estar depressivas depois de tudo isso, porque no fundo não queriam o que conquistaram. Agora, se para chegar a conquistar aquilo que ela achava que queria, no meio do caminho teve que ir contra os seus valores morais, seus valores internos, pô, aí dificulta muito. Aí dificulta demais. Eu posso agir feito um idiota para manter um emprego. Posso agir feito um idiota para não brigar com alguém. Mas agir feito um idiota e ainda ir contra os meus valores, aí não dá. Se for para ir contra esses valores, não importa como a minha vida fique depois, eu jamais vou conseguir ser feliz. E aí eu sei, tem pessoas que estudam, eu não sou nenhum especialista nisso, deixei isso bem claro desde o primeiro vídeo. Eu estou ensinando aquilo que eu aprendi da forma que eu aprendi. E tem pessoas que podem ter estudado isso, ter algum tipo de formação que vai discordar e dizer, não, isso é uma disfunção, você pode arrumar de tal forma, e tratamento, e remédio, enfim. Eu disse que eu estou falando de coisas que eu acredito. E eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar que um remédio vai fazer eu voltar a me sentir bem depois que eu for contra todos os meus valores morais. Na verdade, esse remédio está anestesiando a minha mente. Meu julgamento foi por água abaixo. Minha capacidade de me julgar. Porque se eu tenho valores morais, fui contra esses valores, trai tudo aquilo que eu acreditava, e um remédio volta a me fazer sentir bem, será que esse remédio realmente está me dando uma percepção clara da minha vida? Ou será que ele está colocando uma máscara na minha frente? Não estou condenando quem toma o remédio. Porque é muito fácil falar da dor do outro. De repente você passou por um período depressivo, e eu sei que o período depressivo é terrível, e você teve um auxílio de um remédio para sair desse período depressivo. Não estou te condenando.
Não estou falando que você não deveria ter tomado o remédio. Pô, mas a coisa mais fácil que tem é falar da dor do outro. O problema do outro sempre é pequeno. O meu problema é sempre o maior que existe. Então é muito fácil eu falar do seu problema. Não sei o que você passou. Se você chegou a esse ponto de tomar um medicamento para se livrar de uma dor, tudo bem, eu não estou condenando. Mas o que eu estou dizendo é que esse remédio está tratando o efeito de uma doença muito mais séria que você tem. De algo muito mais grave. Muito mais grave. A medicina vai falar muitas coisas, enfim. Eu estou falando de valores morais. Se você for contra aquilo que você tem de mais importante para você, nada mais vai conseguir fazer você voltar a ficar bem. Pode tomar o remédio que for. Você tem que ser quem você é. Então o atalho de hoje é isso. Você saber valorizar as coisas certas, porque a nossa vida é o resultado de uma sequência de decisões que nós tomamos. E quer você queira admitir, quer não, você é quem você escolheu ser. Eu sei que tem muita gente que não gosta de admitir isso. Você já deve ter ouvido muitas pessoas falar assim, né? Pessoas que não admitem que são responsáveis pela própria vida, que dizem, eu sou assim por causa do meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu professor isso, meu parente aquilo, meu patrão aquilo outro. E nunca admitem, a culpa é de todo mundo, menos dela própria. Não é assim, por mais que você não queira admitir, você é quem você escolheu ser. A sua decisão foi você que tomou. Você pode falar para mim, mas você não sabe como foi difícil para mim tomar a decisão. E eu não sei mesmo. Eu não estou falando que foi fácil tomar as decisões que você tomou. Eu não estou dizendo que seria mais fácil tomar outras decisões. Não estou dizendo que a sua vida é fácil. Mas seja o quão difícil ela foi, não tem como mudar que você vive aquilo que você escolheu. E essa é a notícia boa. A nossa vida ela é tão complexa que essa é a notícia boa. Porque imagina que fosse como algumas pessoas acham que é. Imagina que a culpa fosse de todo mundo, menos minha. É do meu patrão, é do meu presidente, é do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu avô, da minha avó. Poxa, se fosse assim, a minha vida só ia dar certo quando um grupo de pessoas resolvesse agir para a minha vida dar certo. Olha que terrível que seria. Essa seria a notícia ruim. O fato da responsabilidade ser minha é uma notícia boa. Significa que você pode mudar. Não é fácil, mas é a parte boa. É sim responsabilidade de cada um de nós. Portanto, precisamos ter valores corretos para tomar as decisões corretas, por mais difícil que seja, para que a gente possa estar bem com nós mesmos. Demoramos um pouco para chegar no nosso tema histórico de hoje, porque a introdução precisava ser feita, é uma introdução longa, né? Mas essa pergunta que nos leva a perceber o quanto é difícil tomar decisão, se você pudesse escolher ser o mais esperto ou o mais idiota, está diretamente relacionada ao nosso personagem principal do tema histórico de hoje. Hoje vamos falar sobre a filosofia grega. E é sim um tema histórico. É sim um tema histórico, não é só um tema filosófico. A filosofia grega, da Grécia Antiga, primeiro porque, de novo, Grécia Antiga, porque muito da nossa sociedade, muitas das coisas que nós vivemos hoje, está baseada no que os gregos formularam lá atrás. Então precisamos entender um pouco da sociedade deles. E a filosofia, ela está inserida na cultura grega. Não tem como falar de cultura grega sem falar de filosofia. Então não dá para pensar que filosofia é só um assunto filosófico. É assunto histórico também. E a filosofia, então, nós começamos a entender filosofia como uma busca dos gregos por um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que fosse demonstrável, um conhecimento que fosse racional. Porque antes, todas as explicações, ou pelo menos quase todas as explicações que os gregos davam, eram explicações mitológicas.
se um assunto não era possível ser racionalizado, então os mitos explicavam, os deuses gregos. E os filósofos eram pessoas que iam contra esse tipo de explicação mitológica dos deuses, das vontades dos deuses. Eles queriam racionalizar o assunto. Falavam de assuntos extremamente variados, desde guerras, história, entender a natureza, entender a própria vida do ser humano. Vários assuntos os filósofos falavam, assuntos variados. Só que um filósofo mudou a história da própria filosofia. Quem é esse cara? Esse cara que mudou tudo foi o Sócrates. Sócrates que eu mencionei no terceiro vídeo. Sócrates é considerado o maior filósofo de todos os tempos. Ele divide a filosofia. Ele é o divisor de águas da filosofia. E o Sócrates foi uma figura filosófica e histórica. Porque o Sócrates ele vai na contramão de todos os estereótipos possíveis. Para começo de conversa, o Sócrates era feio para os padrões de beleza ateniense da época. Né? Sócrates não era muito alto, era gordinho, era careca, tinha um narizinho arredondado. O Sócrates só andava descalço. Imagina a figura de um cara extremamente inteligente, um mestre, um professor que quer ensinar hoje. Desse jeito, como Sócrates. Totalmente fora do estereótipo. Era uma verdadeira figura. Além disso, o Sócrates era um cara que poderia ter sido muito rico. Poderia ser. Ele teve uma profissão super bacana. O Sócrates sabia fazer esculturas. Daquelas esculturas que fica parecendo um ser humano quase perfeito. Sócrates sabia fazer, mas não fazia. Ele não fazia porque ele não gostava. Ele não gostava dessa profissão. Inclusive, existem assim, vários relatos de momentos da vida do Sócrates onde ele passou dificuldade, apertos financeiros. Não chegou a mendigar, como alguns filósofos chegaram a viver pelas ruas, mas sim, em alguns momentos ele passou aperto financeiro, porque ele não queria, ele não gostava da profissão que tinha, que poderia dar dinheiro para ele. Além disso, como uma verdadeira figura mesmo, Sócrates gostava muito de uma cachaçinha. Sócrates gostava de beber, gostava de uma cachaçinha, e alguns historiadores relatam até o orgulho que ele tinha de ser forte demais e conseguir beber e não ser derrubado pela cachaça. Sócrates era uma figura. Imagina hoje em dia, Sócrates seria considerado um sábio ou um idiota? Nós estamos falando do maior nome da filosofia. Sábio ou idiota? Bom, Sócrates se manteve muito fiel àquilo que ele acreditava durante a sua vida. Aquilo que ele acreditava que era importante para ele. E ele tentou, como ele acreditava que todos eram capazes de aprender, ele tentou ensinar a todos. Só que isso não foi bem visto pela sociedade da época, que era uma sociedade dominada pela religião. Então, essa sociedade dominada pela religião começa a acusar o Sócrates de ser um pervertor da juventude. Estava desviando a mente dos jovens de Atenas. E o Sócrates é julgado e é condenado e é morto por conta disso. Sócrates morreu porque queria ensinar e queria falar a verdade e queria mostrar para as pessoas que as pessoas podiam conhecer a verdade. Sócrates morreu tomando um veneno chamado cicuta, um cálice de cicuta, ele tomou e morreu. Só que o mais interessante é que o Sócrates poderia ter evitado a própria morte. Era possível. Foi oferecido algumas condições para que o Sócrates não morresse. Por exemplo, admitir que estava errado. Se ele admitisse que estava errado, ele não morreria. Mas ele não admitiu. Ainda foi feita uma outra proposta para ele, que seria viver fora de Atenas. O que para o Sócrates era a mesma coisa de admitir que estava errado. Muitos que não queriam que o Sócrates morresse, queriam que ele tomasse a decisão de ir para fora de Atenas. Só que o Sócrates não quis. Sócrates se manteve tão fiel aos seus valores que quando ele percebeu que a única forma de manter os seus valores era morrer, ele não teve dúvida. A minha vida acabou. Vou morrer. Pelos meus valores. Olha como isso é difícil.
Olha como ser fiel aos valores é complicado. Sócrates, o homem que disse que só sei que nada sei, sabia tanto que ele sabia avaliar a própria vida e saber que chegou o momento de morrer por uma causa que para ele tinha real importância. Para você chegar a esse ponto, para qualquer um de nós chegar a esse ponto, primeiro tem que se conhecer muito. Muito. Isso requer um exercício de humildade enorme e precisa de entender exatamente aquilo que a gente quer da vida. Eu lembro da minha filha, a Júlia, que hoje está com 7 anos, quando ela tinha 3 anos. Eu lembro que ela frequentava uma escolinha, uma creche, né? Era chamado de CEMEI. E a escolinha dela, essa creche, esse CEMEI, era próximo de casa e eu ia buscar a Júlia todo fim de tarde, eu ia a pé e a gente voltava conversando. Era um momento delicioso da minha vida, eu sinto muita saudade desse momento. Então sempre eu ia lá, buscava ela e a gente voltava pela rua conversando. E eu lembro, quando ela estava com 3 anos, um dia, a gente voltando para casa e a Júlia com 3 anos vira para mim e fala: papai, eu não preciso mais ir para a escolinha. Não preciso, já sei tudo, papai. E aí eu nunca gostei de podar o pensamento deles. Eu sempre gostei de entender o pensamento até o fim para ver onde eu poderia corrigir, né? Então eu deixei ela falar, daí fui para a investigação, né? Falei: é mesmo, Júlia, você já sabe tudo? Mas o que você sabe, meu amor? E a Ju fala assim para mim: pai, eu não preciso ir porque eu já sei tudo. Eu já sei o que é cavalo, o que é cachorro, o que é vaca. Eu não preciso mais ir para a escolinha. Né? Concluí naquele momento. O que eu concluí? Concluí que a professora devia estar trabalhando com eles, os animais, e ela, por já conhecer esses animais, pensou que já sabia tudo. Minha filha, com 3 anos, tinha tão pouco conhecimento da vida que ela achou que isso já era suficiente, ela já sabia tudo. Hoje a minha filha tem 7 anos, ela está lendo e escrevendo, mas ainda está naquela fase difícil, onde ela lê, mas tem dificuldade de entender o que acabou de ler, que escreve, mas ainda comete vários erros, troca letras, então está naquela fase ainda difícil. E hoje ela começa a entender o tanto de coisa que ela ainda vai ter que aprender. Você que está me assistindo, provavelmente já deve ter pensado aí o tanto que a minha filha vai ter que aprender para chegar no ponto que você está. Isso nunca acaba. Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que não sabe. Só pode acreditar que já sabe muito quem não sabe quase nada. Aprender mostra pra gente o tanto que a gente não sabe. É por isso que o exercício de autoconhecimento requer humildade. Porque você vai aprendendo e descobrindo o que não sabe. Para que alguém possa chegar ao ponto de tomar uma decisão tão dramática quanto a que o Sócrates tomou, de morrer para não trair os seus próprios valores, a pessoa tem que se conhecer de uma forma tão grande e ter tanta certeza dos seus próprios valores, que a não ser que ela se conheça muito e tenha muita certeza dos seus próprios valores, ela não vai tomar essa decisão, ela vai querer continuar vivendo. O problema é quando isso afeta os seus valores morais. Os meus valores eu já mostrei para vocês quais são. Por isso que eu não posso explicar como é que você se conhece. Porque cada ser humano é único. Você vai ter que se conhecer. Você tem os seus valores morais. Não pode trair eles nunca, não importa o que aconteça. E isso é muito difícil, porque nós vivemos em uma sociedade corrompida. Lembro de uma frase do Bob Dylan, onde ele dizia que para ser um fora da lei é preciso ser muito honesto. Para ser um fora da lei é preciso ser muito honesto. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que muitas vezes absolve quem tem dinheiro e deixa de fazer justiça a quem é justo. Para ser um fora da lei, às vezes é preciso ser muito honesto. Às vezes, para fazer a coisa certa, você tem que ir contra tudo.
Mas como é que vai contra tudo? Só se conhecendo muito, e conhecendo muito bem os seus valores. Pensa, às vezes a gente não tem que ir, às vezes a gente não temos que ir contra quase nada. Às vezes temos que ir contra a opinião de um amigo e não temos força para ir. Jogamos os nossos valores morais na lama por causa de uma opinião de um amigo que nem gosta tanto assim da gente. Eu estou dando o exemplo do Sócrates porque ele é um exemplo extremo. Ele foi capaz de se manter fiel aos seus valores diante da morte. E às vezes a gente não consegue se manter fiel aos próprios valores diante de um candidato a um cargo político. Se vende diante de um candidato contra os seus próprios valores. Não dá. Essa sociedade de hoje talvez dissesse para o Sócrates, não, vai contra os seus valores, se você ficar depressivo, você toma um remedinho e está tudo certo, continua vivo. Talvez a sociedade dissesse isso. Mas, de novo, lembra da pergunta. O mais inteligente que todo mundo pensa que é o mais idiota, ou o mais idiota que todo mundo pensa que é o mais sábio? O que a gente vai ser? Sócrates conseguiu isso porque ele conseguiu ficar atento a um detalhe que às vezes a grande maioria de nós não consegue. No livro de Eclesiastes, Salomão abre dizendo que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Talvez você não saiba, mas o verdadeiro significado da palavra vaidade não é dar valor à beleza. Não é. Se você nunca viu isso, procure lá para você descobrir o verdadeiro significado. O verdadeiro significado da palavra vaidade significa dar valor àquilo que não tem valor. Então, por exemplo, quando alguém dá extremo valor a estar muito bem arrumado, isso é vaidade, porque isso não importa. Você não vai deixar de ser quem você é só porque você está muito bem arrumado. Só que estar mal arrumado de propósito, só para não deixar de ter aquela imagem que não liga para a própria aparência, também é vaidade. Se você faz isso de propósito, faz questão de estar mal arrumado de propósito, para não perder a fama de não ligar para a própria aparência, isso também é vaidade. Porque também não tem importância como você está. Se você faz de propósito, se isso gasta tempo do seu pensamento, isso é vaidade. Sócrates conseguiu, nesse momento, não ser vaidoso. Ele conseguiu dar importância àquilo que tem importância. Nós temos que tentar perder a nossa vaidade. Não dá importância àquilo que não tem. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Eu não vou ficar dando exemplos da minha vida para que todo mundo pense que a minha vida é perfeita. E não é. Nem perto disso. Mas uma coisa que eu fiz e que eu tenho muito orgulho de ter feito, e se eu não tivesse feito eu me arrependeria muito, é justamente isso. Ter buscado a minha filha a pé na escolinha que ela ia. A gente tinha carro nessa época. E minha esposa trabalhava, eu trabalhava perto de casa e minha esposa trabalhava longe. Ela ia de carro, eu ficava a pé. E dava coisa assim de 15 minutos. Se eu esperasse mais 15 minutos, eu não precisaria buscar minha filha. Eu poderia ir para minha casa a pé. Porque assim, vou tentar mostrar mais ou menos, né? Eu trabalhava assim, minha casa ficava assim e a minha filha estava aqui. Era um triângulo. Então eu saía daqui, vinha, pegava minha filha e voltava para cá. Eu poderia ir para casa, 15 minutinhos depois a minha esposa chegaria com a minha filha, de carro. Mas eu não fazia isso. Eu ia a pé porque eu queria estar com a minha filha. Gastava ali um tempinho mais, andava um pouquinho mais, pegava ela. Chegava em casa, às vezes eu chegava e a minha esposa chegava atrás, juntinho. Mas eu passava esse tempo andando com ela na rua, conversando. E eu sinto uma saudade dessa época absurda. Eu cometi muitos erros, claro que sim, mas isso eu fiz certo.
não tive a vaidade de pensar, ela pega, ela tá de carro. Soube dar valor nesse momento. Não sou exemplo, não estou dizendo para você me copiar. Não é isso. Mas nesse ponto eu soube não ser vaidoso. Eu soube dar valor às coisas certas. Eu soube dar valor a esse momento com a minha filha. E isso tem um preço enorme, tem um valor enorme. Porque nunca mais vai voltar. Passou. Nunca mais eu vou poder fazer aquilo. E se eu não tivesse feito, eu nunca teria feito. Mas eu fiz. Por alguns anos, por acho que 3 anos, 2 anos, 3 anos, eu ia lá buscar minha filha e voltava a pé conversando com ela. Um momento delicioso da nossa vida. Que acabou, passou. Não podemos ser vaidosos. Eu quero deixar frisar muito o não que eu estou falando aqui agora. Eu não estou comparando. Presta atenção, vou repetir para que ninguém confunda. Eu não estou comparando Sócrates a Jesus. Não estou, porque não existe comparação. Sócrates foi um homem, assim como eu, como qualquer outro. Sócrates só foi um homem. Jesus esteve aqui como homem, mas ele é o nosso Salvador. Não existe comparação. Sócrates, nesse momento, não foi vaidoso, mas ele teve muita vaidade ao longo da vida. Por exemplo, a cachaça. Não é? Ele tinha orgulho de conseguir beber e ser forte, não cair. Isso é vaidade. Todos nós temos vaidade. Eu tenho, todos têm. É impossível não termos vaidade. Dá importância a algumas coisas que não tem. Às vezes você gosta de tomar um café de uma forma específica. E é vaidade, não tem importância, mas você gosta. Vaidade tem a ver com gosto. Todos nós temos vaidade. Sócrates tinha. Nesse momento ele não teve. Mas na vida ele teve. Jesus jamais teve vaidade. Ele soube valorizar as coisas certas todo o tempo. E quando a coisa certa era morrer para salvar a humanidade, ele morreu. Por isso, superando Sócrates, superando Isaac Newton, superando qualquer cientista, qualquer ser humano, esse foi o homem mais inteligente de todos os tempos. Jesus. Pôr os pés no nosso planeta. Quem encostou o pé no nosso planeta? Ninguém foi mais inteligente que ele. Ele foi o ser humano, porque ele esteve como ser humano. Embora seja Deus e Filho de Deus, aqui ele estava na nossa condição humana. Foi o mais inteligente de todos. E ele, Jesus, disse, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Lembra que eu falei que tinha uma surpresa? Pois é, quando você exercita a humildade, você está conseguindo uma das poucas coisas que te trazem benefício aqui nessa vida e na próxima. Aqui nessa vida, na Terra, a humildade te torna mais sábio. E quando você deixar essa vida, a sua moradia vai ser o reino dos céus. Esse exercício, essa tarefa da aula passada, não foi uma tarefa de aprendizagem. Essa é uma tarefa para a vida. Nós temos que exercitar a humildade sempre. E a principal forma de exercitar a humildade é reconhecer erro. Não tenha vergonha e não demore para reconhecer os seus erros. Reconheça rápido, sem nenhum tipo de vergonha. Não tenha vaidade disso. Lembra que vaidade dá valor àquilo que não tem. Todos nós erramos. E se você sabe que todo mundo erra, entenda, todo mundo sabe que você erra. Todo mundo sabe. Não admitir erro é só não admitir aquilo que todo mundo já sabe. Ninguém é perfeito. O
O primeiro atalho ele é extremamente importante. Se reconhecer. Todos os outros só vão passar a fazer sentido depois que esse funcionar. Reconheça suas falhas, reconheça seus erros. Se você não assistiu o terceiro vídeo, volta lá e assiste. É nesse vídeo que eu falo sobre reconhecer erros. Depois que você reconheceu, começou a exercitar a humildade, todos os outros atalhos podem ser feitos. Humildade é exercício. Temos que fazer esse exercício da humildade. Depois desse exercício, aí as coisas que realmente têm valor começam a aparecer. E aí talvez você pode falar assim: eu entendi, mas eu não sei o que realmente tem valor para mim. Eu tô confuso. Então presta atenção. Se você não sabe o que realmente tem valor para você, presta atenção que eu vou tentar te ajudar. Imagina o seguinte, não importa quando você está vendo esse vídeo. Imagina que você descobriu que amanhã é o seu último dia de vida. Não importa como você descobriu, só que é certeza. Não há um instante, não há dúvida. É 100% de certeza. Amanhã é o seu último dia de vida. Você não vai ver o sol depois de amanhã. Se você descobrisse isso, o que você ia fazer nesse último dia de vida? Quem são as pessoas que você gostaria de ver? Quais pessoas você gostaria de abraçar? O que você gostaria de fazer nesse dia? E com quem? Não existe resposta certa para essa pergunta. Mas presta muito bem atenção na resposta que você está dando. Porque provavelmente essas respostas são as coisas mais importantes da sua vida. E se dessas respostas que você deu, muitas não estão na sua vida, no seu dia a dia, cuidado. Cuidado, porque você está tendo vaidade, dando valor a coisas que não tem. Atenção a essa resposta. Amanhã é o seu último dia de vida. O que você ia fazer? E a tarefa dessa aula tem a ver com essa pergunta. Alguém disse que se você viver todos os dias da sua vida como se fosse o último, em algum momento você vai estar certo. Eu vou fazer um desafio para vocês. Tem uma tarefa aqui, é simples, mas também nenhuma é difícil. Todas são fáceis de fazer. Só que você precisa estar disposto. Não importa quando você esteja assistindo esse vídeo. Amanhã você vai viver como se fosse o seu último dia de vida. Eu tenho que trabalhar. Tá, vai trabalhar. Vai trabalhar, mas trate as pessoas como se você nunca mais fossem as ver. Tente valorizar cada instante do seu dia. Se o seu dia vai ser longe da sua família, tente aproveitar as coisas que você vai ver no caminho. Tente ver a beleza do seu dia. Tente enxergar a beleza nas coisas pequenas do seu dia, que você geralmente não dá valor. Se você vai fazer o mesmo trajeto de sempre, e não é possível mudar o trajeto, você vai de ônibus, por exemplo, tente pelo menos olhar para outros lugares e tente prestar atenção nos detalhes. Tente fazer aquilo que você gostaria de fazer. Ligue para aquelas pessoas que você gostaria de estar perto e não vai poder. Ligue para cada uma delas. Nem que seja para falar um oi, só queria saber como você está. Dê atenção a essas pessoas. Esteja junto delas. Valorize amanhã cada coisa que você valorizaria no seu último dia de vida. E depois escreve. E vem aqui, escreve nos comentários a diferença. Se teve ou não diferença. Se o seu dia foi melhor, se foi pior, se você sofreu mais, se sofreu menos, se foi mais estressante, se foi menos estressante. O resultado da sua experiência. Escreve aqui, porque eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver, e eu quero também como um desafio. Porque às vezes eu estou falando isso aqui e muitas pessoas podem dizer assim, isso só deu certo na sua vida. Na minha não vai dar. Mas eu tenho tanta certeza que vai dar certo, que quem fizer esse teste
vai experimentar um dia muito leve, muito agradável. Um dia que não vai ser estressante, por mais que venha problemas, eu tenho certeza que não vai ser. Talvez você consiga enxergar a vida de uma forma um pouco diferente, sem vaidades. Porque vida estressante, o nosso Salvador, Jesus Cristo, teve muito mais do que a gente possa imaginar. Mas os dias dele eram leves, porque ele não tinha vaidade. Tratava as pessoas bem, sem rancor, sem ressentimento, sem mágoa. E quando realmente chegou o último dia, quando chegou o dia dele salvar a humanidade, até por esse problema, mesmo com medo, porque ele teve medo, mesmo com medo, ele soube passar bem por esse momento. Nós vamos ter problemas sempre. Eu não estou prometendo que o dia de amanhã vai ser um dia maravilhoso. Mas eu estou dizendo que você vai conseguir passar por ele muito melhor. Se ele for bom, vai ser melhor. E se ele for muito ruim, ele vai ser menos ruim. Agradeço, não esquece da tarefa, tá? Se amanhã fosse o último dia. Agradeço a sua atenção. Presta atenção nas respostas que você está dando para você. Se você pudesse, viver como o último dia, o que seria importante para você. E lembra do atalho. Lembra do atalho da aula de hoje. O atalho que você precisa prestar atenção nas coisas que são importantes para você. Para que você não valorize outras coisas. E acabe caindo numa armadilha na sua vida. Muito obrigado de coração, se você assistiu até aqui, e até a próxima aula.